Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.7, exercício número 14. Vamos ao enunciado. Calcule a integral tripla. Integral tripla na região E de x vezes y dv, onde E é limitado pelos cilíndricos parabólicos y igual a x² e x igual a y², e pelos planos z igual a 0 e z igual a x mais y. Bom, podemos começar aí para a resolução dessa integral tripla, encontrando os limites de integração, né? Sem eles não dá para resolver. Podemos ver aqui que temos o z de forma explícita, ou seja, os limites da variável z já estão definidos. Só precisamos agora saber qual é o superior e qual é o inferior. Não dá para saber aqui, né? Porque temos 0, que seria aí onde é o plano xy, e aqui temos x mais y, ou seja, esse valor de z pode ser qualquer valor real. Então pode ser tanto positivo, ou seja, maior que 0, como pode ser negativo, menor que 0. Então não dá para saber quem é o superior e inferior. Então aí a gente vai e analisa o plano xy, que está sendo limitado por esses cilíndricos parabólicos. Temos aí o plano xy, ou seja, onde z é igual a 0. Então, para facilitar aí o entendimento, a gente pode representar essas duas curvas no plano xy. Fazer a representação aqui, o eixo y e o eixo x. Então temos aí y e x. Então temos aqui y igual a x², uma parábola. Então eu vou escolher esse ponto aqui como sendo 1. Esse ponto aqui como sendo menos 1. Então se a gente pegar aqui e usar os valores, né, quando o x for 1, 1 ao quadrado dá 1. Então o y vale 1. Se o x for menos 1, menos 1 ao quadrado dá 1 também. A gente marca esses pontos como referência. Se o x for 0, o y dá 0. E aqui a gente consegue traçar essa parábola, né? Quem souber já fazer direto, pode fazer direto aí. Tá? Então aqui temos y igual a x². Aqui temos outra parábola, que é x igual a y², que é uma parábola igual a esta, só que estendida no eixo x, né? Se a gente pegar em relação aos pontos, agora a variável dependente é o y, então a gente pega o y como 1, pega o y aí como menos 1, tá? Então a gente tem, quando y é 1, 1 ao quadrado dá 1, a gente tem esse ponto aqui. Quando o y é menos 1, menos 1 ao quadrado dá 1, pega esse ponto aqui, a gente tem uma parábola passando por aqui, que é x igual a y². Então, a limitação entre elas, né? Ou seja, a região E, limitado por esses cilindros, está entre esses dois pontos aqui. Então, se a gente pegar esses dois pontos, a gente tem x maior que 0, positivo, e y maior que 0. Então, vamos escrever com essa condição de x maior que 0 e y maior que 0, podemos escrever os limites de z. Se x e y tem que ser maior que 0, ou seja, positivo, significa que esses termos aqui, ao somar, também vai ser maior que 0. Então, temos que esse limite de z é o inferior, limita a parte de baixo da região E, e esse limite aqui é o z superior, limita a parte de cima. Ou seja, a região E está entre 0 e x mais y. Então, definimos o limite de z como sendo entre 0 e x mais y. Limite inferior, limite superior. Dentro desses limites está a região QZ, que pertence à região E. Tá?
por essa condição aqui de x e y serem positivos. Aí aqui a gente precisa achar a limitação. A gente pode escrever aí em função de y. Então a gente vai pegar o y está variando dessa curva de baixo. Essa curva de baixo é y igual a x quadrado, até essa curva de cima aqui, que é x igual a y quadrado. Isolando o y, fica y igual a mais a raiz de x, porque é onde está a parte positiva. Essa parte aqui negativa de y seria y igual a menos a raiz de x. Então, a variação de y vai da curva de baixo até a curva de cima. O limite de y é a curva de baixo, x quadrado, e a curva de cima, raiz de x. Os limites de x tem que ser constante, varia desse valor aqui, que é o 0, né, até esse valor aqui, que é o 1. Então, a variável x varia de 0 a 1. Então, podemos escrever aí a integral tripla de forma iterada. Então, vamos ter integral tripla aí da função que é x vezes y. O primeiro diferencial é em relação a z, dz, que o limite depende de duas variáveis, que vai de 0 a x mais y. O segundo diferencial é de y, dy, que varia em função de uma variável, que é o x, que é de x quadrado a raiz de x. E o último diferencial, dx, é o diferencial que tem os limites constantes, de 0 a 1. Então, temos a integral aí de forma iterada, podemos calculá-la agora. Começamos aí o cálculo de dentro para fora, vamos fazer a integração em relação a dz. Aqui, esse x e y está multiplicando, e em relação a z, isso é constante. Tá? Então, podemos reescrever a integral e calcular como sendo integral de 0 a 1, integral de x quadrado a raiz de x. Esse xy sai da integração, xy, porque está multiplicando, e vou fazer a integral só de dz. A integral de dz fica z, que varia dos limites de 0 até x mais y. Tudo isso depois integral em dy, depois dx. Então, vamos ter integral de 0 a 1, o π, integral de x quadrado a raiz de x, x vezes y. Agora, substitui os limites de integração. Né? Onde era z, a gente substitui por x mais y, menos onde era z por 0. Então, como aqui só tem o z, ficaria x mais y menos 0. Então, sobra só o x mais y, tá? Não precisa colocar o menos 0. Tudo isso integral em dy e dx. Como eu vou integrar em relação a y, vou fazer a distribuição desse y nesses dois termos aqui de dentro, para facilitar. Esse x, como está multiplicando, vai ser constante. Então, eu posso escrever integral de 0 a 1. Esse x eu vou escrever do lado de fora, x, integral de x quadrado raiz de x, aí y vezes x, mais y vezes y quadrado, e isso eu vou integrar em relação a dy e depois tudo em relação a dx. Então, a integral que eu vou realizar agora em relação a dy, então, vamos ter integral de 0 a 1, x, aí vezes, fazer a integração. Integrando esse termo em relação a y, esse x é constante. Então, vou fazer a integral de y, que é y quadrado sobre 2, copio o x que está ali, que é constante. Aí, mais a integral de y quadrado em relação a y,
y ao cubo sobre 3, variando dos limites aí de x quadrado a raiz de x. Tá? Vou colocar um parênteses aqui, que é a função que eu integrei. Tudo isso aí depois da integral em dx. Então agora vamos substituir os limites de integração. Então eu copio a integral de 0 a 1, o x que está ali, que é constante. Agora, aonde a gente tem aí o y, a gente vai colocar primeiramente raiz de x. Então, vou abrir aqui um colchete. Então a gente tem um y aqui, então vai ficar raiz de x, tá? Aí ali tá ao quadrado sobre 2 vezes x. Mais, aqui a gente tem um y, então a gente escreve raiz de x, que ali está elevado ao cubo, sobre 3. Agora, a gente vai substituir menos pelo limite inferior, que é x quadrado. Então, a gente vai ter menos, onde era y, substituir por x quadrado. Então, x quadrado, que está ali ao quadrado, sobre 2 vezes x. Ali era mais, fica menos, aonde era y, aqui y, a gente substitui por x quadrado. Esse y estava elevado ao cubo e dividido por 3. Fecha, substituímos o limite superior e inferior, tudo integral em dx. Simplificando, a gente pode escrever integral de 0 a 1, aí x, simplificar ali dentro daquele colchete. Aqui, raiz quadrada ao quadrado, simplifica, né? Fica só x. X vezes x dá x quadrado sobre 2. Aqui, raiz de x elevado ao cubo. Raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. X elevado a meio ao cubo, multiplica meio por 3. Fica mais x elevado a 3 meios sobre 3. Aqui, x quadrado ao quadrado, multiplica 2 por 2, dá 4. 4, x à quarta vezes x, fica x à quinta. Então, menos x à quinta sobre 2. E aqui, x quadrado ao cubo, multiplica, fica x à sexta. Menos x à sexta sobre 3. Tudo isso integral em dx. Agora, distribui esse x para todos os termos, antes de integrar. Então, vamos ter integral de 0 a 1. Ali fica x ao cubo sobre 2, mais aqui, somando no expoente, fica x elevado a 5 sobre 2 sobre 3. Aqui, somando no expoente, fica x à sexta sobre 2. Aqui, somando no expoente, fica menos x à sétima sobre 3. Tudo isso daí, integral em dx. Então, integrando o primeiro termo, fica x à quarta sobre 4, multiplica por esse 2, fica x oitavo sobre 8. Mas aqui fica 1/3, aí é integral de x elevado a 5 meio, soma 1 no expoente, fica 7 meio, dividido por 7 meios. Menos aqui x à sexta, a integral fica x à sétima, dividido por 7, que multiplica por 2, 14. Menos aqui fica x à oitava, integral, dividido por 8, que multiplica aqui por 3, que dá 24. Variando aí de 0 a 1. Então, podemos reescrever aí, né, substituindo o limite, só o superior, porque se substituir o inferior em todos os valores de x, vai zerar todos. Então, substituindo o superior, a gente tem 1 elevado à quarta sobre 8. Aí aqui podemos arrumar uma fração, esse 2 vai lá em cima multiplicar 2, 3 vezes 7 fica 21, vezes 1 elevado a 7 meios, menos, aqui onde era x, fica 1
elevado à sétima dividido por 14. Aqui onde era x fica menos 1 elevado ao oitavo sobre 24. Então, aqui esse termo dá 1, esse termo dá 1, esse termo dá 1, esse termo dá 1. Então, a gente tem que fica 1 oitavo mais 2 sobre 21 avos, menos 1 sobre 14 avos, menos 1 sobre 24 avos. Que calculando isso daí, a gente vai obter o valor de 3 sobre 28 avos. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!